Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aos nossos webinars da Semana de Diálogo sobre o Fórum Mundial da Água. Essa semana de diálogo está sendo promovida pelo consórcio PCJ, como contribuição da entidade aos assuntos preparativos para o próximo Fórum Mundial, que ocorrerá no Senegal em 2021. Ao final de nossa programação, na sexta-feira, será lançada a versão digital do nosso livro sobre o Fórum Mundial da Água, e que servirá também de contribuição aos preparativos do 9º Fórum Mundial da Água. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os participantes do nosso webinar. Temos aqui diversas pessoas de diversas localidades do país participando. Gostaria de agradecer a Cláudia, a Célia, da Secretaria de Educação de Itatiba, o pessoal de Santa Bárbara também está participando, o Petrus Well, da Prefeitura de Olambra, o Francisco Barbosa, o Nilson, temos também o João Demarque, lá de Nova Odessa, do IZ, e também da Câmara Técnica de Recursos Naturais dos Comitês PCJ, a querida Cláudia Graber também está aqui acompanhando, participando do nosso webinar, a Ângela e a Cifone de Itatiba também está aqui conosco, o Cícero Lima, do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Salgado, lá do estado do Ceará, o Alessandro Ferreira, também do CBH-SJD, o Fernando, o Frederico Almeida, da ACEMAI, todos aqui participando do nosso webinar, nos prestigiando no dia de hoje. Antes de iniciarmos as apresentações dessa tarde, eu gostaria também de passar algumas informações. Gostaríamos de pedir a todos que estão participando para que desliguem seus microfones e câmeras, para não comprometer a qualidade de transmissão do nosso webinar. Apenas os palestrantes poderão manter suas câmeras ligadas. Também solicitamos que nenhum participante tente controlar a tela de exibição, ou teremos que excluí-lo do evento para não atrapalhar as falas dos nossos convidados. Informamos que todos os inscritos no webinar que queiram receber o certificado de participação da Semana de Diálogos deverão escrever seu nome completo, o nome da instituição que estão representando e o e-mail no chat do nosso webinar, para contar como uma lista de presença. O webinar será gravado, inclusive as conversas do chat, o que nos permitirá promover e conferir as presenças para a emissão dos certificados. Só receberão certificados aqueles que comprovarem presença nos 4 dias dos nossos webinars de diálogos. Vale lembrar que as perguntas também devem ser realizadas via chat. A nossa colega Daniele, da equipe de comunicação do consórcio PCJ, estará fazendo a seleção das perguntas e ela me encaminhará para serem direcionadas aos nossos convidados. Bom, pessoal, então é isso. Regras expostas, daremos início ao nosso segundo dia de webinar da Semana de Debates do Fórum Mundial da Água, que debaterá no dia de hoje o tema central, Fórum Mundial e a gestão da água frente às mudanças climáticas, contando com a participação dos convidados Rui Brasil Assis, Glauco Kimura e Ângelo Lima. Primeiramente, assistiremos à mensagem de vídeo encaminhada pela senhora Juliana Proit, que contribuiu na elaboração de um dos capítulos do nosso livro, como representante do setor de Ciências Naturais da Unesco. Infelizmente, ela não pôde estar presente no webinar de hoje, mas ela fez questão de participar por meio do vídeo a seguir. A colega Andréa vai colocar o vídeo aqui para que nós possamos acompanhar. Boa noite, sou advogada pós-graduada em Direito Público pela FGV e fui responsável pelo capítulo 11, a mudança climática e legados. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade que me foi ofertada para debatermos mais uma vez sobre os assuntos ligados ao tema água. Devido à importância deste tema, fico sentida em não poder participar do nosso webinar, pois estou nesse exato momento em pleno voo com destino à Alemanha. Sendo assim, peço desculpas e me coloco à disposição de todos para eventuais futuros esclarecimentos e debates. De qualquer forma, gostaria de deixar aqui algumas breves considerações fundamentadas em meus 20 anos de contribuição como funcionária da Unesco no Brasil na área ambiental. Como é de ciência de todos,
Nos últimos anos, foram implementadas diferentes iniciativas para tentar frear as mudanças climáticas. Em 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Ao adotarem o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, os países se comprometeram a tomar medidas para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, sem deixar ninguém para trás. Neste plano, deslumbramos o ODS 6, que trata da redução da poluição e da melhoria da qualidade dos corpos d'água até 2030. Nada mais é do que uma abordagem sobre a dependência do desenvolvimento social e da prosperidade econômica em relação à gestão sustentável dos recursos de água doce dos ecossistemas. E o ODS 13, que se refere à ação contra a mudança global do clima. A Unesco, como é uma das agências da ONU responsável pelo tema água, lançou no 8º Fórum Mundial seu relatório apontando estudos sociais que corroboram para uma melhoria da gestão sustentável dos recursos hídricos, a fim de garantir a disponibilidade da água e do acesso ao saneamento básico a todos, objetivos primordiais no âmbito internacional. Nesse relatório, reconhecemos que os recursos hídricos estão integrados em todas as formas de desenvolvimento, na manutenção do crescimento econômico da agricultura, na indústria e na geração de energia, na conservação de ecossistemas saudáveis. A cooperação de todas as pessoas são partes interessadas desse processo de melhoria global, incluindo o comportamento e conhecimento, experiências, inovação e, quando apropriado, soluções é fundamental para promover a gestão sustentável da água e explorar sinergias com os diversos aspectos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Enfrentar a mudança climática, garantir água potável e segura, acesso ao saneamento básico e higiene, a garantia da qualidade da água para os diversos usos, a qualidade e a quantidade da água para os diversos usos e a garantia da conservação e a preservação dos ecossistemas, por meio de uma gestão integrada e transfronteiriça, requer ação dos setores público-privado, da sociedade civil, desde indivíduos e educadores até formuladores de políticas. As contribuições de todas as partes interessadas significativas do 8º Fórum Mundial da Água para o desenvolvimento e implementação de políticas positivas e proativas e cooperação em questões de água, bem como investimentos em tecnologia para uma segurança hídrica, poderão ser compartilhadas entre os países no 8º Fórum Mundial da Água em Senegal 2021. Para concluir, meus agradecimentos a todos, em especial ao consórcio PCJ, principalmente ao senhor Francisco e ao Flávio, pela oportunidade de dividir um pouco mais essa importância da cooperação internacional na área ambiental. Um forte abraço e até breve, Juliana. Bom, pessoal, esse foi o vídeo da Juliana Proit, uma das autoras do nosso livro. Então, registramos aqui os agradecimentos do consórcio PCJ, à senhora Juliana Proit, que muito colaborou e contribuiu com o nosso livro e também abrilhantou aqui o nosso webinar. Gostaria de continuar agradecendo a presença de outros participantes inscritos aqui no nosso webinar, a Verônica, a Luísa Ferreira, o José Carlos Perdigão, da Associação Jaguatibaia, a Ângela Rezende, da Prefeitura de Cosmópolis, a Silvia Aparecida Martins, da USP São Carlos, o Lucas Silva, da Universidade do Estado do Amazonas, a Lisandra Roberta, da Unesp de Rio Claro, a Maria Santielas, da Uninove, e todos os outros participantes que estão aqui acompanhando o nosso webinar do dia de hoje. Então, pessoal, como no webinar de ontem, eu destaco que esse webinar também terá uma pergunta norteadora,
para a reflexão e abordagem de nossos convidados. A pergunta de hoje é: o negacionismo científico pode atrapalhar o processo de desenvolvimento sustentável futuro? Quais as maneiras para contornarmos esse desafio, especialmente no que tange à disponibilidade hídrica? Então fica aqui essa pergunta para reflexão de todos aí e uma abordagem dos nossos participantes. Acho que é uma pergunta bastante pertinente nos dias de hoje, né? Então, pessoal, eu passo a palavra agora ao nosso convidado, o senhor Rui Brasil Assis, que terá até 20 minutos para expor um pouco sobre as suas experiências junto ao 8º Fórum Mundial da Água e o seu capítulo em nosso livro, que abordou, entre outros pontos, a participação dos comitês de bacia por meio do Espaço São Paulo no Fórum Mundial. O senhor Rui Brasil Assis é engenheiro civil, atua em gerenciamento de recursos hídricos desde 1983, com carreira no Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo e Secretaria de Recursos Hídricos. Ele participou também da formulação das políticas de recursos hídricos estadual e nacional. Foi o primeiro secretário executivo dos comitês PCJ e exerce, pela segunda vez, o cargo de coordenador de recursos hídricos do Estado de São Paulo. Boa tarde, Rui. A palavra está com você. Boa tarde, Flávio. Quero cumprimentar toda a equipe do consórcio, em seu nome, no nome do nosso lendário Chicão, Francisco Larroça, cumprimentar os colegas aqui da apresentação, o Ângelo Lima, que tem o prazer de rever, o Glauco Kimura. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse webinar e também dessa publicação aí com uma modestíssima contribuição do sistema paulista, né, o sistema de nosso integrado de gerenciamento de recursos hídricos. O Fórum Mundial da Água para o sistema paulista foi uma grande oportunidade que nós tínhamos não para dar visibilidade àquilo que a gente pretensamente imagina que fez, a nossa história e tudo mais, mas é uma oportunidade de, evidentemente, usufruir e fazer esse intercâmbio com o mundo que está preocupado com a questão dos recursos hídricos, né? Redundância, lugar comum, né? Nós falarmos da importância da água na sociedade, hoje e sempre, né? Nas atividades de toda a ordem do ser humano, mas essa evolução institucional do sistema, ela precisa ser sempre estudada, analisada, para que a gente possa refletir sobre onde avançamos e os pontos que nós precisamos avançar, as lacunas de conhecimento, né? Nós entendemos, então, que o 8º Fórum era não só uma oportunidade imperdível, mas também uma obrigação institucional do Estado de São Paulo de estar presente para poder interagir com todo mundo e contar um pouco da nossa história. Essa foi um trabalho que nós fizemos de uma maneira bastante integrada com todos os participantes do Sistema Paulista. Nós formamos um grupo carinhosamente chamado de GC8F, que era o grupo coordenador da participação no 8º Fórum, e que tinha representação dos comitês de bacia, representação do Comitê Coordenador do Plano, enfim, da Coordenadoria de Recursos Hídricos, e nós fizemos também uma parceria estratégica com a agência PCJ, porque naquela ocasião nós tínhamos um problema logístico. Embora nós tivéssemos, assim, um certo privilégio em relação a muitas organizações, porque o nosso sistema ele vamos dizer, autossustentável, nós temos recursos sobre os quais nós temos governança. Então,
não temos uma dependência muito forte do orçamento do Estado. Nós já temos o recurso do fundo que faz o custeio do sistema. E nós tínhamos governança sobre isso, mas não dava para 21 colegiados, cada um ficar pagando alguma coisa. Então, nós fizemos uma espécie, parodiando aqui a nossa entidade anfitriã, fizemos um consórcio, né, de todo mundo e colocamos o recurso todo na agência PCJ, tudo isso bem definido do ponto de vista do organizacional do Estado, com diretriz, com deliberações dos conselhos pertinentes. Mas o que é importante para o 8º Fórum, nós estabelecemos algumas diretrizes da nossa participação. Primeiro, que nossa participação ela foi papel zero, né? Nós não poderíamos gerar nenhum tipo de resíduo e não entregaríamos nenhuma folha de papel a ninguém. Então, tudo que nós fizemos, um pouco da nossa história, nós fizemos em duas formas. Primeiro, arquivos que estavam todos num pendrive e fizemos um vídeo institucional, né, procurando retratar um pouco da história aí de cerca de 30 anos, então, do Sistema Paulista de Gerenciamento, né. Esse vídeo ficava, enfim, girando lá. Nós também queríamos um espaço de interação, né, com um espaço lá que as pessoas podiam fazer seus joguinhos, podiam deixar seus recados para a humanidade, para quem quisesse lá num painel que nós colocamos, né? E além disso, nós queríamos um espaço bastante informal. Então, nós trabalhamos bastante aí, eu acho que como todas as entidades, em fazer um stand agradável, que tivesse um projeto atraente, moderno, né? E todos que militam nesses eventos sabem a dificuldade que é isso, você encontrar os parceiros certos, né? Também contamos, tudo isso ficou em cerca de R$1 milhão, e tivemos ainda a parceria, um patrocínio da Sanasa, aqui de Campinas, né? Nosso espaço foi um espaço bastante generoso, foram 204 metros quadrados, né, em que nós podíamos ter sala de reunião, um pequeno auditório, e nós estabelecemos lá uma programação muito intensa para todos os dias do fórum, com alguns seminários, né, que nós chamamos de Water Talks, né, e nós tivemos oportunidade de receber muitas pessoas importantes no setor de recursos hídricos para debater, né. Não vou citar nomes aqui, mas nós tivemos secretários de Estado, nós tivemos técnicos, pessoas do meio acadêmico, discutindo temas relevantes para discutir o futuro dos recursos hídricos, o futuro da nossa gestão. Como saldo, eu acho que, ainda para registrar, tivemos uma frequência muito boa, tanto quanto o consórcio também, em seu stand, éramos vizinhos, tinha outro stand que éramos vizinhos ali, do CEIVAP, todos muito bem frequentados, e acredito que cumpriu plenamente com o seu objetivo. Todos os participantes do sistema tiveram oportunidade de participar das atividades do fórum, aquele imenso conjunto de workshops, né, de palestras, a Vila Cidadã, enfim, um fórum que deixou saudade por conta do seu formato e por conta do arrojo, por conta vamos dizer, da dimensão que ele atingiu, inédita, né, de mais de cerca de 115, 120 mil pessoas passando pelo fórum, e nosso espaço esteve ali onde nós pudemos trocar
impressões, nós pudemos fazer intercâmbio com pessoas de todo o país que têm e tinham, né, muitos deles, curiosidade em relação às coisas aqui de São Paulo, e nós, da mesma forma, pudemos trocar ideias e conhecer experiências do país e de outros países que nos procuraram. Enfim, foi uma experiência muito gratificante para todos nós de São Paulo, dos comitês de bacia, da Coordenadoria de Recursos Hídricos, da Secretaria de Estado, dos órgãos de governo, os órgãos gestores, né? E que fica muito importante e que podemos perceber uma preocupação em todos os fóruns crescente, é que a água possa, de fato, estar na agenda política, né? Em que os decisores, os tomadores de decisão das políticas públicas possam ter a água como um ponto importante, né, os recursos hídricos, o acesso à água, a universalização do saneamento. Essas questões não podem ser retórica. E a gente sabe que é uma preocupação do Fórum Mundial, em todas as suas edições, crescer essa importância. Eu acho que o Brasil mostrou, né, essa importância com a presença de líderes mundiais, de primeiro escalão, né? E o que fica de expectativa para o próximo é que essa agenda continue e que nós possamos ter o nosso setor cada vez mais presente em todo o processo político, né? Eu acho que esse é o meu tempo, né? Eu fico feliz aqui com estar participando com vocês. Não sei quantos de nós aqui do sistema estaremos lá em Senegal, mas com certeza o aprendizado aqui do 8º Fórum e as experiências que estão evoluindo, né, no nosso estado, no Brasil, tenho certeza que devem estar presentes também no 9º Fórum aí, para a gente ter uma evolução positiva deste processo. Obrigado e fico aqui à disposição. Tá certo, Rui, nós que agradecemos. Com certeza, o Espaço São Paulo foi fundamental para viabilizar a participação dos comitês de bacias nos debates sobre água lá em Brasília. Uma participação, uma atuação muito importante de vocês, né? E Rui, nós temos uma primeira pergunta para direcionar já a você nesse primeiro momento aqui do nosso webinar. É uma pergunta do Francisco La Rosa, o Chicão, do consórcio PCJ. Ele está perguntando assim para você, Rui, o que foi que ninguém viu no 8º Fórum Mundial da Água de Brasília? Poxa, difícil, né? Por exemplo, eu acho que ninguém viu o Chicão tomar uma cerveja, porque ele estava sempre conversando ali com os visitantes. Mas, bom, eu acho que o Fórum, da maneira geral, ele atendeu expectativas, né? Então, eu não saberia dizer se é que ele quer que eu aponte para um lado negativo, eu não apontaria um lado negativo, eu só vi coisas bem importantes, positivas. Perfeito, Rui. Muito obrigado pela sua colaboração. Então, nós vamos dar início aqui às atividades. Gostaria de dizer que as pessoas que tiverem dúvidas podem ir mandando as perguntas pelo chat do nosso webinar. Depois da primeira fala dos participantes, nós teremos um espaço de debate onde as perguntas serão direcionadas aos nossos convidados. Gostaria também de continuar agradecendo a presença dos participantes. Nós estamos aí com mais de 106 pessoas acompanhando o nosso diálogo no momento de agora. Temos aí a Nicole Passaglia, do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, através da Bacia do Médio Tietê, a Silvia Well, lá de Olambra, o André Navarro, da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e também da Coordenadoria de Recursos Hídricos de São Paulo, a Thaís Cortina, da BRK Ambiental, e inúmeros outros participantes que também estão aqui acompanhando o nosso diálogo.
Eu passo a palavra agora ao nosso convidado, o senhor Glauco Kimura, que também terá 20 minutos para expor um pouco das suas experiências no 8º Fórum Mundial da Água e também falar um pouco sobre o que ele abordou no capítulo do nosso livro, onde ele tratou sobre o tema As Mudanças Climáticas e o Legado do 8º Fórum Mundial. O senhor Glauco Kimura é biólogo e mestre em ecologia pela Universidade de São Paulo. Ele possui especializações em manejo e conservação de áreas protegidas pela Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, e em manejo e conservação de bacias hidrográficas pela Unesco, em Delft, na Holanda. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de conservação da biodiversidade e recursos hídricos, o Glauco também trabalhou por 8 anos na The Nature Conservancy e 8 anos no WWF Brasil. Também fez parte do secretariado do 8º Fórum Mundial da Água, em 2018, em Brasília, e atualmente é oficial de projetos de ciências naturais da Unesco Brasil. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Francisco, colegas do consórcio PCJ. Uma grande saudação aos colegas Rui Brasil, ao meu antigo colega Ângelo Lima, que estão compartilhando esse espaço aqui de fala comigo hoje. Um grande abraço a Jussara, Murilo, Andréia, do consórcio PCJ, e de outros tantos colegas que eu vejo aí participando. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer a 107 pessoas que eu estou vendo aí que já estão plugadas nesse webinar, né? Isso, exatamente, Glauco. Agradecer essas 107 pessoas pelo prestígio, né? De vocês guardarem tempo de vocês hoje para estar conosco aqui, nesse debate. Bem, eu trabalhei muito rapidamente com a Juliana, né, que é uma profissional maravilhosa, uma pena que realmente eu acabei batendo mão com ela, né, enquanto eu estava chegando na Unesco, ela estava saindo. Mas assim, pelo menos fico feliz que eu e a Juliana conseguimos aí deixar uma marca juntos aí, né, nesse livro, nesse trabalho. Esse tema, mudanças climáticas, o 8º Fórum Mundial da Água, não tem como eu não trazer para o meu coração, né? Porque eu trabalhei com o tema mudanças climáticas e trabalhei no 8º Fórum Mundial da Água. Então, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando, prometo que eu vou ser breve. Bem, eu não posso deixar de lembrar, né, quando há mais de 10 anos, há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu estava iniciando ainda a minha carreira no WWF Brasil, como especialista de adaptação às mudanças climáticas em bacias hidrográficas pelo WWF Brasil. Naquela época, 10 anos atrás, era muito desafiador, né, você desenvolver métodos, prescrever soluções para bacias hidrográficas frente às mudanças climáticas. A gente tinha um nível de informação ainda que estava iniciando. O Ângelo está aqui, o Ângelo e eu trabalhamos juntos, né, nesse desafio. Ele deve lembrar que nós, então, começamos, né, a beber um pouco da fonte da literatura mundial para adaptar métodos de adaptação às bacias hidrográficas para as bacias hidrográficas brasileiras, né? Bem, naquela época, sendo assim, vou falar primeiro uma abordagem mais técnica, depois uma mais política, tá? A mais técnica agora, depois eu falo a mais política, o que inclui o 8º Fórum Mundial da Água. Naquela época, os modelos climáticos globais de circulação atmosférica eram poucos, né? Tinham mais ou menos uns 15 modelos climáticos globais, dentre os mais famosos aí o do Hadley Center, né? Lá da Inglaterra, que davam resultados muito conflitantes entre si. E muito vagos também, porque eles rodavam em escalas muito amplas. Então, ficava muito difícil você fazer previsões de mudanças climáticas numa escala mais refinada, né? Era muito custoso você, em termos de processamento, rodar aqueles modelos, né? E aí trabalhava-se com médias, né, médias das respostas dos modelos, e isso gerava um nível de incerteza muito grande. Bom, dito isso,
eu comecei a me ver um pouco preocupado, porque eu tinha essa missão, né, de desenvolver métodos de adaptação às bacias. Como é que eu ia fazer isso sem saber o que ia acontecer naquela bacia, né, no futuro? Bom, foi daí, então, que a gente começou a trabalhar um conceito de... só um parênteses, tá? Essa adaptação dos modelos climáticos globais para os modelos climáticos locais chama-se downscaling. Esse é um termo usado, né, na ciência atmosférica. Fazer downscaling significa você refinar o modelo climático global. Bom, então naquela época nós começamos a trabalhar com o conceito de adaptação sem arrependimento, medidas de adaptação sem arrependimento, que são medidas que você, independente de ciência climática, independente de previsões, você sabe de antemão que aquilo vai aumentar a resiliência do sistema, que vai aumentar a capacidade das bacias hidrográficas de aguentarem eventos climáticos extremos. Então, a gente começou a ver que essas medidas, né, de adaptação sem arrependimento, muitas delas tinham a ver com a conectividade. Manter a conectividade na bacia hidrográfica, manter áreas verdes, né, para absorver grandes impactos extremos de seca e cheia. E aí eu comecei a trabalhar na Unesco agora, no começo desse ano, e já me deparei com o lançamento do relatório global de desenvolvimento de recursos hídricos, que todos os anos é lançado pela Unesco, né, no mundo todo, e esse ano o tema foi água e mudança do clima, mudança climática. E ao ler esse relatório, eu detectei que, após 10 anos, não tem muita novidade, né, na ciência climática, nessa correlação entre água e clima. Ou seja, há sim algumas novidades, né? Os modelos climáticos globais de circulação atmosférica estão mais precisos. Hoje você consegue gerar previsões em escalas, grids, né, de 25 km por 25 km, o que dá para você ter uma resposta um pouco melhor para escalas de bacias hidrográficas menores. Porém, né, o desafio de downscaling ainda é um desafio, né, de processamento, de custo e tudo mais. E, assim, para você trabalhar com o modelo climático também, percebe-se que há uma resposta muito mais precisa para a temperatura do que para a precipitação. Isso está escrito aqui nesse relatório. Então, para a temperatura, você consegue mais precisão. Para precipitação, não. E precipitação é importante para a gente poder saber o impacto da mudança climática na água superficial, subterrânea, no ciclo hidrológico como um todo. Ou seja, após 10 anos, nós temos que continuar trabalhando com medidas de sem arrependimento, conectividade, reflorestamento, medidas que vão aumentar a resiliência da bacia. E aí, esse relatório aqui, ó, de 2018, né, que foi a versão do Relatório Mundial de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, de 2020, e 2018 o tema foi Soluções Baseadas na Natureza. E é justamente nesse relatório aqui, que a Unesco lançou, inclusive durante o Fórum 8º Mundial da Água, que fala que é importante manter infraestrutura verde aliada à infraestrutura cinza. Infraestrutura verde é a própria infraestrutura natural, né, da bacia hidrográfica, dos ecossistemas naturais, você manter essa infraestrutura ali, consorciada com a infraestrutura cinza, cinza remete ao concreto, né, de obras de infraestrutura. Então, é trabalhar isso de forma integrada. Isso aumenta a resiliência da bacia, né? Bom, dito isso, então, a gente vai agora para um aspecto de políticas públicas, né? Essa correlação entre água e clima, infelizmente, ela é pouco reconhecida no ambiente político, né? Tecnicamente, água e clima são indissociáveis, né? A gente pode ver aí que todo aspecto climático, né, 90%, né, dos eventos climáticos extremos tem relação com a água, seja através de tempestades, cheias, secas, inundações, né, tem a ver com água. E aí, no ambiente político, nós temos o Grande Acordo de Paris, né, que foi o acordo resultante, né, da COP15, se não estou enganado, a 15, em Paris, em 2015, que foi o acordo mais ambicioso da história,
porque realmente houve ali um compromisso, né, dos países em medidas ambiciosas de mitigação e de adaptação às mudanças do clima. Porém, no texto final do acordo, a água não está explicitada de forma direta, muito clara. A água está muito obscuro ainda no Acordo de Paris, não está numa posição central. Isso foi uma desarticulação, né, entre água e clima que não pode acontecer. Ocorre que se você pegar as contribuições nacionalmente determinadas, que são as regras, né, que os países que se comprometeram com o Acordo de Paris devem entregar suas contribuições nacionalmente determinadas, você vê que a água está presente nesses documentos, mas não esteve presente no texto final do acordo. Outro aspecto também que vale a pena ressaltar foi o marco, né, o quadro de Sendai para a redução de riscos e desastres, de 2015, que tem 7 objetivos. Esses 7 objetivos também não explicitam a água de forma muito clara, apesar de que, como eu falei, 90% dos eventos climáticos extremos no planeta tem a ver com água, né? E aí, isso acaba criando essa lacuna, né? Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né, que são um dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, felizmente nós temos um objetivo específico para água e saneamento, que é o ODS 6. E nós temos também um objetivo específico para a mudança climática, que é o ODS 13. Porém, eu acho que ainda falta explorar melhor o papel transversal do ODS 6 em relação aos outros 17 ODS. Existem alguns documentos que foram publicados, inclusive, pela UN Water, né, a ONU Água, que demonstram claramente, né, essas interconexões. Aliás, interconexão é uma premissa da Agenda 2030. Né? Os objetivos foram construídos para serem complementares, sinérgicos e interconectados. E o ODS 6, ele assume um papel central nesse aspecto, que ainda não está sendo reconhecido depois de 10 anos, entendeu? Ou seja, há 10 anos para a gente concluir, né, o prazo da Agenda 2030. Então, só para dar um exemplo dessa interconexão, tá? A falta de saneamento básico, né, que é o ODS 6, resulta em maiores taxas de doenças de veiculação hídrica em crianças, por exemplo. Crianças e jovens. Isso afeta o ODS 3, que é de saúde. E as crianças ficando mais doentes, elas precisam de maior número de internações hospitalares, afetando novamente o ODS 3, que é a saúde. Que resulta, por sua vez, em maior evasão escolar, ODS 4. Que resulta em desemprego dos pais e responsáveis pelas crianças, que é o ODS 8, pois não tem com quem deixar os filhos nas creches. Então, percebam vocês que a água ali, né, o ODS 6 falhando, tem uma cadeia de falhas dos outros ODS também. Então, isso evidencia claramente o papel central que a água tem que ter na Agenda 2030 e isso precisa ser reforçado. E essa desarticulação, ela resulta num aspecto que é importantíssimo, que é as lacunas de financiamento. Então, se vocês olharem, por exemplo, dados, né, dos fundos mundiais, vocês vão ver que grande parte dos fundos, especificamente 93,8% do financiamento climático em 2016, foi para projetos majoritariamente de mitigação de gás de efeito estufa, enquanto que apenas uma pequena fração ainda foi para medidas de adaptação que tem mais a ver com a questão da água. Então, isso realmente, essa lacuna entre água e clima precisa ser equacionada, né, urgentemente para que possa ter o maior reconhecimento. Bom, agora falando sobre os Fóruns Mundiais da Água, né, eu tive o prazer, né, e a honra de ter trabalhado no secretariado do 8º Fórum Mundial da Água. Então, fiquei muito feliz aí com o depoimento do Rui, né, de ter percebido assim, a grandiosidade que foi aquele fórum, né, porque realmente deu muito trabalho. Né, foi um trabalho que começou há 3 anos atrás. Né,
3 anos antes do fórum, né? Ou seja, desde 2015, 2016, nós já estávamos trabalhando ali incansavelmente para fazer o fórum acontecer em Brasília, né? Passamos muito suspense ali, em alguns momentos ali, tensões, né? Mas realmente a entrega foi, no final, foi maravilhosa, né? Com 120 mil participantes, como o Rui bem mencionou. Ali, né, naquele momento, inclusive a pergunta do Chicão, viu, Chicão? O que faltou enxergar no 8º Fórum Mundial da Água fomos nós, do secretariado. Porque, assim, eu não consegui ver uma sessão do fórum. Eu trabalhei 3 anos para esse fórum, não consegui sentar a minha bunda na cadeira para ver uma sessão do fórum. Eu estava ali desde servindo cafezinho até moderando reunião, que o moderador não aparecia, enfim. É uma loucura, realmente é uma loucura a experiência de ter trabalhado num fórum desse tamanho, tá? Mas eu queria dizer o seguinte: a correlação entre água e clima no 8º Fórum Mundial da Água, ela foi muito, muito bem explorada, tá? Nós tivemos, né, uma grade temática com 9 temas, dentre os quais um tema era clima. Então, tinha um tema dedicado exclusivamente para clima, no 8º Fórum. E esse tema, ele se desdobrou em 4 tópicos, tá? Que eram gestão de riscos e incertezas para resiliência e preparação para desastres, água e adaptação às mudanças climáticas, água e mitigação das mudanças climáticas, ciência do clima e gestão da água, comunicação entre ciência, tomada de decisões e elaboração de políticas públicas. Então, nós tínhamos 4 tópicos para clima, tá? E isso resultou, por sua vez, em 12 sessões, durante o 8º Fórum Mundial da Água, focadas em água e clima, com mais de 40 organizações envolvidas na promoção dessas sessões, nos temas e nos tópicos. Então, tinha uma massa crítica ali, pensando sobre esse assunto lá. Já no 9º Fórum Mundial da Água, que vai ser em Dakar, no Senegal, em março de 2021, se Deus quiser, o quadro temático desse 9º Fórum, ele considera 4 temas principais, não mais 9, mas 4. E esses 4 são segurança hídrica e saneamento, que tem 6 tópicos relacionados, cooperação, que tem 6 tópicos também prioritários, água para o desenvolvimento rural, que também tem 6 tópicos prioritários, e meios e ferramentas, com 5 tópicos. Ou seja, nós temos 4 temas e 23 tópicos. O clima e água aparece apenas em um tópico dentro do tema segurança climática, dentro do tema segurança hídrica e saneamento. Ou seja, clima realmente encolheu nessa próxima edição do 9º Fórum, tá? E aí, quando eu vi o relatório do Kick-Off Meeting, né, que foi o lançamento lá do 9º Fórum em Dakar, eu vi que grande parte da prioridade foi dada a acesso à água e saneamento, cooperação, desenvolvimento rural e capacitação e financiamento, que são temas caros para o público africano. Inclusive, tem pessoas que estão até dizendo que esse fórum do Senegal vai ser mais um fórum africano do que um fórum mundial, que ele está muito... Os temas, né, que estão sendo discutidos ali, priorizados, estão muito ligados à realidade da África subsaariana. Então, clima e água deu uma encolhida na próxima edição. Bom, dito essas reflexões, eu queria concluir, então, né, com alguns aspectos. Então, primeiro, no aspecto técnico, apesar da forte correlação, né, e interdependência entre água e clima, há muito que ainda melhorarmos no aspecto técnico. No aspecto técnico, nós temos que melhorar essa questão de downscaling dos modelos e melhorar as respostas para a precipitação, né? Igualar as respostas para a precipitação como nós temos para a temperatura. Nós precisamos também trabalhar melhor os indicadores de resiliência de bacias hidrográficas, né? Para que a gente possa realmente mostrar que está havendo um aumento da resiliência, mesmo sem aquela ciência climática por trás, né? No aspecto político,
nós precisamos melhorar a integração da água nos acordos internacionais, né, como eu disse, o Acordo de Paris, o quadro de Sendai para a redução de riscos e desastres, e a Agenda 2030 é explorar maior a centralidade do ODS 6 e o quanto que o ODS 6 ele é importante para a agenda como um todo. Temos que priorizar o financiamento para adaptação na questão da climática, não só mitigação, mas adaptação, precisa ter mais recursos. E, principalmente, melhorar a comunicação sobre os co-benefícios entre água e clima. Né? Ou seja, quando você trabalha com clima e água, você gera co-benefícios. Aí eu só queria mostrar aqui como é que está meu tempo aí, Flávio? Eu só queria mostrar aqui, para terminar, alguns registros. Dá tempo sim, Glauco. Pode mostrar que dá tempo. Temos ainda uns 2 minutinhos aí. Tá bom, acho que é o suficiente. Eu queria mostrar aqui um pouco desse histórico, né? Como é que a gente aprendeu lá atrás, né? O quanto que a gente aprendeu, sofreu para aprender, mas aprendemos na questão de se trabalhar com adaptação de bacias hidrográficas às mudanças do clima. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Está meio lento o computador. São registros históricos, né, inéditos aqui, apresentados de forma inédita na história. A gente implementando ali, né, lançando o Plano de Recursos Hídricos do Estado do Acre, quando nós conseguimos emplacar um capítulo sobre adaptação às mudanças do clima dentro do Plano de Recursos Hídricos do Acre, que foi um gol de placa, né? Então, não sei se vocês conseguem ver aí, essa pessoa magra e com cabelo preto é o Ângelo. Aqui sou eu, né? Os colegas lá do Acre. Também... Eu acho que não está passando, viu, Glauco, as fotos. Não então, você tem que ampliar a foto, está só no seu arquivo, está não na foto em si. Tem que botar ela para apresentação. Eu coloquei aqui. Bom, enfim, se não está passando, eu deixo para uma próxima oportunidade. Bom, gente, então é isso. São essas minhas contribuições. Quero agradecer mais uma vez aí acho que eu já parei de interromper minha tela, né? Sim, já parou, Glauco, já está em ordem. Então, essas minhas contribuições e fico aberto aí para o debate. Obrigado, Flávio, obrigado, colegas. Nós que agradecemos, Glauco. Com certeza a mensagem passada, né? A água deve estar no centro dos debates aí, nas inúmeras instâncias e ações aí ao longo dos próximos anos. E realmente, né, ações de restauração ecológica e soluções baseadas na natureza, elas se apresentam aí como fundamentais para aumentar a resiliência das nossas cidades, das nossas bacias hidrográficas, enfim, de todo o ecossistema, né? E dentro dessa temática, Glauco, nós temos uma pergunta para você. Como incorporar essas novidades e essas tendências tecnológicas, tanto na parte de mídia, como também nessas infraestruturas verdes, em um evento tão grandioso como o do Fórum Mundial da Água? Bem, na verdade, esses eventos globais que reúnem a nata, né, de recursos hídricos do mundo todo, as pessoas chegam nesses eventos sedentas por novidade. Né? Elas não querem ouvir mais do mesmo, elas querem ouvir coisas novas, inspiradoras, inovações. Foi por isso, inclusive, que a sessão de lançamento do relatório Soluções Baseadas na Natureza ficou completamente tomada. Né? Tinha gente esperando do lado de fora. Então, a gente precisa realmente, nesse aspecto, inovar muito, sabe? Precisamos nos esforçar para que a gente chegue nessas conferências globais, como o Fórum Mundial da Água, as COPs de clima, a gente precisa chegar lá com um discurso novo, com coisas novas, né? Eu fiquei um pouco triste, assim, de ver que 10 anos depois ainda estamos sofrendo um pouco, né, na ciência climática e água que nós sofríamos há 10 anos atrás. Então, precisamos dar um salto de qualidade aí, de tecnologia, entendeu? Dar uma popularizada nesses modelos climáticos,
partir para iniciativas como, por exemplo, salas de situações. Por exemplo, graças a Deus aqui no Brasil, né, nós temos salas de situações excelentes aí da Agência Nacional de Águas, que conseguem prever extremos aí de precipitação, de seca. Isso tem se replicado nos estados, no Distrito Federal. Então, nós temos que ser inovadores nessa questão, e aí as pessoas realmente chegam sedentas por novidades nesses eventos. Tá certo, Glauco. Gostaria de continuar agradecendo a presença dos participantes. Quem tiver mais dúvidas, para ir mandando no nosso chat aqui do webinar, que posteriormente nós redirecionaremos as perguntas aos nossos palestrantes. Estamos aí com mais de 100 pessoas participando do nosso webinar, um grande número, e dando sequência ao nosso debate, eu passo a palavra agora ao nosso convidado, o senhor Ângelo Lima, que também terá aí em torno de 20 minutos para expor um pouco sobre suas experiências no Fórum Mundial e também falar um pouco sobre o seu capítulo do livro, que traz um pouco sobre a contabilização da água para a governança hídrica e desenvolvimento sustentável. O senhor Ângelo Lima é doutor em Geografia em Análise Ambiental e Dinâmica Territorial pela Unicamp. Ele é mestre em Ciências de Planejamento Energético, área de concentração de planejamento ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em instrumentos jurídicos, econômicos e institucionais para o gerenciamento dos recursos hídricos pela Universidade Federal de Pernambuco e biólogo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Especificamente em gestão de recursos hídricos, trabalhou durante 5 anos no Comitê para a Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, da CEIVAP, e no programa Água pela Vida, do WWF Brasil, durante 12 anos. E fruto de todos esses trabalhos nessas instituições, ele ocupa atualmente o cargo de secretário executivo do Observatório de Governança das Águas, o OGA. Boa tarde, Ângelo, tudo bem? Boa tarde, Flávio. Boa tarde aí, colegas, parceiros, amigos, amigas, todos e todas aqui do consórcio. Agradecendo essa oportunidade de estar aí com vocês. E um momento que a gente precisa refletir muito sobre a questão da água, e também dos nossos modelos de desenvolvimento, enfim. E numa singela homenagem aí para as pessoas que já perderam seus entes queridos, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio e deixar aqui essa mensagem do Ailton Krenak para nós lermos durante esse 1 minuto, em que a Terra, que ele fala que a Terra está pedindo silêncio, né, para a gente. É a Terra que está reagindo em relação à forma como a gente vem se comportando. Então, peço aí 1 minuto de silêncio e nossa solidariedade para as pessoas que perderam seus entes queridos já pela Covid-19. Bem, obrigado aí pelo minuto. O desafio agora é bem grande, né? A gente
a gente tratar, desde a pergunta que vocês trouxeram para a gente, quer dizer, pensar que se o negacionismo pode atrapalhar o desenvolvimento, o alcance do desenvolvimento sustentável, sem dúvida, ele pode atrapalhar, porque a ciência é fundamental para a gente trazer para a gente elementos para a tomada de decisão. E é claro que não é só o conhecimento científico, né? Aliás, para pensar sobre nosso modelo de gestão de recursos hídricos, com os comitês de bacias, hoje temos mais de 200 comitês de bacias, é interessante esse aspecto porque pode trazer não só a linguagem do conhecimento científico, mas trazer outros conhecimentos, outros saberes que podem nos trazer informações para a tomada de decisão. E aliado ao conhecimento científico, com outros conhecimentos, isso pode fortalecer uma boa tomada de decisão. Eu me lembro muito bem, inclusive, de uma experiência em relação às mudanças climáticas, e dentro do WWF, era um colega que tratava disso, que eram, nas comunidades da Amazônia, eles ouviram várias pessoas das comunidades, salvo engano, era Vozes do Clima, o nome do projeto, e as pessoas falavam dos desafios que existiam, dos problemas que estavam acontecendo relativo às mudanças climáticas, do seu conhecimento ali do cotidiano, né, do dia a dia, da sua percepção, da sua observação no seu local de moradia, de trabalho, da comunidade ribeirinha, etc. E muitos desses, depois havia vamos dizer assim, uma comparação do que eles informavam com o que a ciência estava estudando para aquela região. A grande maioria das coisas, né, elas batiam, né, e mostravam que esse conhecimento, a experiência também das pessoas no dia a dia, precisa ser valorizada, inclusive nos nossos comitês de bacias. Além disso, uma outra experiência, inclusive, bastante interessante, o Glauco deve lembrar disso, no WWF também, que a gente fez uma análise de vulnerabilidade da bacia do Lago São João, bacia Lagos Rio São João, no Rio de Janeiro, na região dos lagos, e fizemos um mapeamento participativo dos problemas que aconteciam na região, localizando no mapa da bacia onde que acontecia cada problema. E foi interessante porque logo após, quer dizer, de um outro lado, infelizmente, aconteceram alguns problemas que mostraram como aquele mapeamento estava completamente correto, porque aonde eles colocaram que acontecia problemas ou aconteceria problemas, acabou acontecendo. Então, de um lado, isso traz um elemento muito importante para nós, né, que trabalhamos com a gestão de recursos hídricos. O elemento da educação, da comunicação. Quer dizer, se a gente hoje perguntar para a sociedade brasileira, né, qual a importância da água, a grande maioria vai dizer que é muito importante. Mas essa importância da água associada com um elemento, por exemplo, nós vamos ter eleições municipais, né, esse ano, pelo menos está previsto por enquanto. Será que, ao olhar os candidatos, né, que vão, enfim, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, prefeitas, a sociedade brasileira vai tentar olhar para que esse candidato trabalhe, tenha um histórico trabalhando com a questão ambiental, com a questão das águas, porque
nós sabemos já que a água é estratégica para a sociedade brasileira, mas, de uma forma geral, a sociedade brasileira ainda não compreende, né, isso de uma forma não só filosófica, mas não compreende do ponto de vista prático, de trazer isso para uma ação efetiva, de termos políticas públicas para a água, né? Ainda precisamos trabalhar por isso com a educação, com a comunicação, né, a informação, ainda mais que a gente sabe que temos uma sociedade muito desigual no Brasil, né? Hoje, infelizmente, temos visto que a grande maioria começa, né, a mostrar que a Covid atinge mais os setores mais pobres da população brasileira. Então, quer dizer, essa associação da água como uma questão estratégica, que na hora que falta, o Glauco colocou ali, por exemplo, né, tem efeitos em vários outros campos, né? Por exemplo, a hidrovia, aliás, Tietê-Paraná fechou, ela gerou a perca de cerca de 5 mil empregos diretos e 10 mil caminhões tiveram que fazer o que a hidrovia fazia. Então, do ponto de vista econômico, muitos setores, especialmente da economia, começam a perceber, né, e não é à toa que, por exemplo, relatórios do Fórum Econômico Mundial, praticamente desde 2013, 2014 e até hoje, eles apontam a crise da água, né, a crise da produção alimentar, os eventos extremos, como riscos para os negócios. De outro lado, eu também fico, às vezes, espantado porque apontam isso, mas, de outro lado, a gente não reflete isso numa discussão de um novo modelo de desenvolvimento para que a gente possa, né, trabalhar, de fato, de uma certa forma integrada. Então, todos esses aspectos, né, que hoje estão colocados para nós, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, especialmente, seja pela necessidade imperiosa, né, de que a água deve ser uma agenda política estratégica para a sociedade brasileira, a água e o saneamento, inclusive, né? Nós vamos ter aí pela frente o desafio agora de ter a Agência Nacional de Águas normatizando o saneamento. Então, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que até de uma certa forma, infelizmente, não sou a totalidade, eu diria, não participou desse debate, né, do marco do saneamento, deveria ter participado, e a gente agora vai ser, de uma certa forma, obrigado a participar. Né? Vamos ter que olhar, e a gente falava tanto, né, da necessidade de integrar políticas públicas de água com o meio ambiente. Aliás, as diretrizes da política de recursos hídricos trazem isso, né? A integração com a política ambiental, com a gestão ambiental e é claro, com a de saneamento, entre outros. Então, esses aspectos devem ser bastante fortalecidos e acredito até que, por exemplo, a realização desses diversos webinars, né, podem colaborar para que a gente amplie ainda mais o debate, traga mais ainda atores, né, para a participação, né, no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, a ampliação da base social, né, desse sistema precisa ser trabalhado. Temos que nos preocupar, né, aí falando da questão da evolução do sistema. Nós, do Observatório das Águas, lançamos no ano passado um protocolo de monitoramento da governança, com indicadores para monitorar a governança do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Estamos à disposição para colocá-los em prática junto aos entes, né, do sistema.
porque há uma necessidade imperiosa de fazermos monitoramento. Nós, depois desses 23, 24 anos de política nacional de recursos hídricos, São Paulo até tem um pouco mais do que isso, o Ceará também, nós precisamos fortalecer o monitoramento para sabermos se estamos no caminho certo. E não é só o monitoramento da governança, nem precisa necessariamente utilizar do protocolo de monitoramento lançado pelo Observatório, mas o fato é que até ontem, inclusive, falando sobre isso, me perguntaram qual é a média, em que estágio estaríamos no nosso sistema. Quer dizer, do ponto de vista da construção desse sistema, de termos hoje mais de 200 comitês de bacias, cerca de 10 mil pessoas envolvidas, atores envolvidos com a gestão de recursos hídricos, diria que estamos numa média básica, pelo menos, numa média intermediária, quer dizer. Porém, do ponto de vista do monitoramento, nós estamos numa média ainda muito básica. Nós não fazemos, de fato, monitoramento para sabermos se estamos no caminho certo, quais as questões que precisam ser resolvidas, melhoradas, aperfeiçoadas, para a gente poder trabalhar e melhorar o nosso sistema. Nós temos um risco, inclusive, que a gente precisa colocar, porque com essas mudanças que muitas vezes na Câmara, nas casas legislativas, e muitas vezes, às vezes, sem uma avaliação criteriosa, e tem diversas leis no Congresso Nacional propondo modificações no nosso sistema, sem a gente hoje ter, de fato, um balanço efetivo de como está o nosso sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Então, para nós mesmos que acreditamos na gestão centralizada, participativa, democrática, com lacunas ainda na governança, mas com esse modelo, nós precisamos fortalecer o monitoramento para que a gente saiba, e nós, por dentro também, saibamos quais são as lacunas ainda e onde que a gente tem que melhorar e aperfeiçoar o nosso sistema, para que a gente possa ter ainda mais resultados do que a gente tem hoje na política nacional de recursos hídricos. Temos esse grande desafio ainda de ter 35 milhões de brasileiros sem acesso à água e mais de 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto, sem acesso ao esgoto, aliás, sem esgoto no Brasil. Então, nesse momento que a água limpa e segura é fundamental para o combate à Covid-19, ainda temos milhares de brasileiros sem essa água, e aí estamos falando das populações mais pobres, e mesmo em áreas rurais, por exemplo, que a gente poucas vezes fala do saneamento na área rural. Então, a importância de debates como esse para trazer aspectos e elementos para a gente refletir sobre nossa gestão de recursos hídricos é fundamental. E nesse sentido, nós temos aí, o Glauco mostrou, soluções baseadas na natureza. Não podemos, é interessante pensar no novo marco legal, ele pouco traz, inclusive, a reflexão sobre novas tecnologias, e sabemos que em áreas de regiões metropolitanas não podemos pensar em resolver o saneamento apenas com o modelo que usamos atualmente. Será necessário termos novas tecnologias para atuar não só nessas áreas periféricas, nos assentamentos humanos, nas periferias das grandes cidades, mas também nas áreas rurais. Então, é fundamental a questão da tarifa, é fundamental também. Então, tem diversos aspectos que a gente precisa refletir agora, ainda também dentro do nosso sistema, que os comitês de bacias precisam se envolver, que nós, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, precisamos trabalhar. Em relação à publicação, ao artigo, procurando finalizar, bem, para mim foi primeiro, um agradecimento de ter, do consórcio ter pedido um artigo sobre
contabilização da água para governança hídrica e desenvolvimento sustentável. Quer dizer, eu procurei, no artigo, fazer um breve histórico da visão da economia em relação à questão ambiental e do começo da economia, que não enxergava, aliás, acho que infelizmente alguns economistas ainda não enxergam, né, a questão ambiental como importante para o desenvolvimento sustentável, mas hoje você já tem diversos economistas que trabalham essa questão da contabilização ambiental, né? Você tem, por exemplo, Paul Ehrlich, que na realidade era um entomólogo, Herman Daly, enfim, tem Eugênio Odum também ajudou muito nisso. Enfim, tem diversos pensadores que trouxeram a questão da contabilização como um elemento importante, né, para avaliar economia e ambiente. E depois de um longo tempo, quer dizer, hoje você já tem, inclusive, aí a Agência Nacional de Águas lançando as contas econômicas ambientais da água, né, mas ainda temos alguns desafios para isso. Primeiro, claro, é um avanço importante reconhecer isso, que avaliar a água do ponto de vista econômico é importante, mas não podemos parar na valoração da água apenas do ponto de vista econômico, especialmente se a gente está pensando no desenvolvimento sustentável. Então, primeiro, os desafios em relação à própria governança, né, em relação à produção de conhecimento e no acesso à informação, e aí, inclusive, no aspecto da cultura de dados, para a gente poder fazer essa contabilização ambiental. Nesse caso, também, a própria capacidade dos estados para ter, né, é importante nessa dinâmica de governança, de pensar a governança, que os estados precisam ter uma capacidade estatal para dar conta dos seus, inclusive dessa questão da coleta de dados, da cultura de dados, né, mas não somente isso. E mais ainda, não basta do ponto de vista, é preciso inclusive trazer ainda mais elementos, né, para a construção de um novo modelo de desenvolvimento, né, do ponto de vista de valorar de fato, né, a questão ambiental dentro dessa contabilização econômica, da valorização da biodiversidade, da valorização dos ecossistemas aquáticos, enfim, tem diversos aspectos ainda desafiantes para essa contabilização. E mais ainda, é fundamental que incorporemos para um desenvolvimento sustentável todos os valores da água, desde o valor cultural, espiritual, social, para a saúde, e ambiental e, claro, o valor econômico. Mas, antes do valor econômico, o primordial é pensarmos na valoração desses outros olhares para a água. Então, temos muitos desafios ainda nesse aspecto da contabilização ambiental. Espero que eu tenha conseguido passar isso no artigo, né, e muito obrigado ao consórcio, né, por essa oportunidade, e vamos ao debate. Perfeito, Ângelo, muito obrigado pelas contribuições. Com certeza temos muito a avançar nesse tema, né? Fundamental aí para a garantia da governança e governabilidade da água. O pessoal está perguntando bastante aqui no nosso chat a respeito da publicação do livro que o consórcio PCJ vai fazer com a autoria dos capítulos por meio dos participantes que aqui estão debatendo esse importante tema. O consórcio PCJ vai fazer o lançamento do livro no final dessa semana, quando finalizarmos a programação da Semana de Diálogo sobre o Fórum Mundial da Água. Então, na sexta-feira será feito o lançamento digital do nosso livro. Ele será colocado na biblioteca virtual do consórcio PCJ e também poderá ser encaminhado ao e-mail dos participantes inscritos nos nossos webinars. Nós teremos a publicação do livro em sua primeira versão em português e provavelmente teremos as versões também no inglês e no espanhol.
Lembrando que esse livro, publicado pelo consórcio PCJ, ele conta aí como um dos materiais de apoio e contribuição, tanto do consórcio quanto dos seus autores, para os debates aí e preparativos do próximo Fórum Mundial, que vai ocorrer no Senegal em 2021. Ângelo, complementando então a sua apresentação, eu vou direcionar uma pergunta a você, e depois essa pergunta também poderá ser comentada pelos outros participantes aqui do nosso webinar. O pessoal está perguntando bastante aqui, Ângelo, a seguinte questão. Recentemente foi aprovado no Senado o novo marco do saneamento. Qual que é você também mencionou isso na sua fala, né, Ângelo? Então, qual que é a sua análise, a sua avaliação a respeito desse tema? Como que ele implica na governança e governabilidade da água? Bem, tem dois aspectos importantes aí do novo marco do saneamento. Para mim, ainda o grande desafio será a universalização do saneamento, da água e do saneamento. Mesmo que ele traga alguns elementos novos, mas não me parece que ele traz todos os elementos suficientes para dizer assim, hoje temos tranquilidade, com esse novo marco legal, teremos acesso à universalização da água e do saneamento garantidos. Ainda teremos desafios nesse sentido, inclusive pelo aspecto de que é interessante, né? Porque a gente já tinha uma lei, a 11.445, que ela, ok, alguns dizem, ela não trazia, vamos dizer assim, todos os elementos para a participação do setor privado, mas o fato é que ela permitia, sim, a participação do setor privado. E a gente, muitas vezes no Brasil, a gente tem isso, né? A gente faz uma nova lei antes de fazer uma avaliação do sistema, da política. A gente não fez uma avaliação dos nossos... Se a gente olhar a história do saneamento do Brasil, 2007 a lei 11.445, depois 2009 a regulamentação, o Plano Nacional de Saneamento 2010, né? Então tudo muito recente, a gente não fez uma avaliação disso para saber quais são os erros de fato, mas logo a gente parte para uma nova lei. Quer dizer, agora temos uma nova lei, um novo marco, acho que a primeira questão que ele deveria ter como premissa é a água como direito humano, a água limpa e segura e ao saneamento, o acesso à água limpa e segura e ao saneamento como direito humano. Ela devia reconhecer isso, né? E, de outro lado, assim, eu achei interessante porque a nova lei não fala em planos, mas não fala mais em planos municipais de saneamento, fala em planos regionais. Poderia ser um avanço, e aí buscando a integração com a nossa política de recursos hídricos, e poderá acontecer ainda isso, se esses planos regionais tivessem a bacia hidrográfica comunidade de planejamento, porque aí vai integrar com a gestão de recursos hídricos. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma oportunidade aí, né, desse aspecto da integração, porque a ANA vai ser a normatizadora do saneamento agora, então não vai se chamar só ANA, vai ser ANAS, né? Não sei se vai ter mais alguma coisa, mas vai ter o saneamento agregado aí na ANA. Então, poderá haver uma oportunidade do aspecto dessa integração. Porém, continuará, para mim, o desafio da universalização em função do que eu já disse, né, de novas tecnologias, né, o aspecto... Inclusive, é interessante que ele não aborda muito também sobre a questão, o olhar sistêmico sobre o saneamento, a questão da drenagem urbana, um grande desafio em tempos de mudanças climáticas para as regiões metropolitanas. Obrigado, viu, Ângelo? Mais alguém gostaria de comentar essa pergunta? Os nossos debatedores aqui convidados? De fato, o Ângelo colocou muito bem, essa mudança no marco regulatório
também acho que ainda não tinha avançado o suficiente, mas acho que o que moveu, talvez, uma ansiedade do mercado de ter mais explícito essa forma de participação, que não temos agora como julgar se está certo ou se está errado. Nós vamos ter que esperar um certo tempo, ver o que vai ser feito. Mas uma pergunta que muitos se fazem é como ficarão aqueles municípios pequenos onde não há um interesse, vamos dizer, dos investidores, né? E o Estado vai ter que dar conta disso aí. E o motivo da lei é justamente o Estado não está dando conta, porque o volume de investimento é muito grande. Então, se o Ângelo observou que nós devíamos ter participado mais, concordo também, porque se uma coisa que aconteceu no sistema de recursos hídricos é que nossas legislações elas foram muito debatidas. Então, elas saíram de uma maneira, acredito, bastante maduro, e o tempo mostrou. São Paulo, por exemplo, nós vamos fazer 30 anos da lei, e a lei federal vai fazer 20, já fez 20 anos aí, né, mas também não tivemos, assim, mudanças estruturais profundas nessas legislações depois que elas saíram. Então, sinal que a discussão foi densa. Agora, nós tivemos aí esse trâmite do novo marco regulatório de saneamento, primeiro por medida provisória, que não vingou, depois por projeto de lei, e uma tramitação muito rápida, e de fato não aconteceu essa discussão. Não vamos aqui discutir, vamos dizer, se está certo, se está errado, às vezes há pressa, mas vamos torcer para que se encontre uma boa solução para esses que podem ficar aí alguns excluídos nesse processo. Ok, Rui, muito obrigado. E no início do nosso debate, pessoal, nós lançamos aqui uma pergunta norteadora. E o nosso participante, o Glauco Kimura, ele quer fazer suas contribuições a respeito da pergunta, que foi o seguinte: o negacionismo científico pode atrapalhar o processo de desenvolvimento sustentável futuro? Quais as maneiras para contornarmos esse desafio, especialmente no que tange à disponibilidade hídrica? Então, Glauco, você quiser comentar sobre essa pergunta norteadora, fica aí a palavra para você. Obrigado, Flávio. Eu realmente não estou me vendo mais, eu não sei se acho que minha câmera desligou, né? Enfim, mas vocês estão me não vendo. estamos te vendo mais, Glauco, mas a gente está te ouvindo muito bem, se você quiser continuar. Não. Tá legal, então. Peço desculpas, eu desliguei minha câmera e depois ela não ligou mais. Mas veja só... Tudo bem, Glauco, não tem problema nenhum. Tá. Eu gostaria de comentar rapidamente essa pergunta, Flávio, que é bastante oportuna e pertinente, porque realmente nós estamos vivendo, né, assim, um período, assim, de negacionismo científico, né, não só aqui no Brasil, mas em outros países como Estados Unidos também, e se pode interferir no nosso desenvolvimento, né, na nossa evolução rumo ao desenvolvimento sustentável. Eu acredito que pode sim. Eu concordo com o Ângelo, né, eu acho que interfere sim, mas, por outro lado, esse negacionismo ele tem uma vida curta, porque o que nós estamos vivenciando hoje, ele expõe de forma inequívoca a importância da ciência para as soluções dos problemas que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Então, nós estamos vivendo aqui uma pandemia de um vírus que veio de animais silvestres, né, que foram comercializados legalmente ou ilegalmente, eu não sei, mas de forma errada, porque o lugar de animal silvestre é na natureza, né? E esse vírus ele acabou contaminando a nossa espécie, né, o que tem causado o que a gente está vendo aí. E a ciência já tinha detectado esse vírus
desde 2013, e já existiam artigos científicos que já tinham sido publicados sobre esse vírus e o potencial de uma pandemia desse vírus em artigos científicos publicados em 2013. O problema é que quem lê artigo científico em revistas indexadas científicas são só cientistas, na maioria das vezes, né? Tem suas exceções, mas a grande parte dos leitores desses artigos são cientistas, então são cientistas falando para os cientistas. Então, o nosso papel aqui é transformar o conhecimento científico num conhecimento acessível para todo mundo. E outra coisa, está todo mundo torcendo os dedos aí, né, assim, cruzando os dedos, para que se desenvolva rapidamente mais de uma vacina para debelar o vírus nos países. E quem está desenvolvendo essas vacinas são cientistas, né? A mesma coisa as mudanças do clima. Tudo que foi falado no relatório 4 do IPCC, de 2007, nós estamos falando de um relatório de 13 anos já, tudo que está falado ali, ainda com aquelas imprecisões científicas que eu coloquei no início da minha fala, ainda com limitações, mas tudo que foi falado nos relatórios do IPCC está acontecendo. Nós estamos vivenciando, né, temperaturas recorde, nós estamos vivenciando uma intensidade, uma frequência de eventos climáticos extremos maior. Então, a ciência está sempre ali, dando o recado, mas nós precisamos que esses recados cheguem nos ouvidos surdos, né, dos governos e da sociedade. Então, nosso papel aqui, né, e a Unesco, ela é porta-voz da ciência, porque ela tem o S ali, né, de Unesco, o E de educação, o S de science, né, que é ciência em inglês, e o C de cultura. Então, o nosso mandato, né, organizacional é realmente defender a ciência, e aqui eu convido a todos que façam o mesmo. Temos que continuar cobrando os nossos governantes, desde prefeitos, governadores, poderes executivos, legislativos, judiciário, para que se baseiem suas escolhas sempre na melhor ciência disponível. Temos que mobilizar e educar a sociedade, né? Se você tem vizinhos, parentes, procurem libertar essas pessoas de fake news, procurem educar essas pessoas sobre o conhecimento científico e a sua importância para o desenvolvimento social. E, por fim, repito, temos que defender a ciência. Defender a ciência e defender a ciência. É isso, essa é a minha mensagem. Obrigado, Fábio. Perfeito, Glauco. Concordo plenamente, realmente, né? A ciência tem que ser ouvida, né? E também, já pegando um pouco esse gancho seu, Glauco, a nossa participante, a senhora Gisele Braga, ela está fazendo um comentário aqui bastante pertinente, que ela diz assim, que, sem dúvida nenhuma, nós avançamos muito nos últimos anos, né? Mas a dúvida dela é sobre a capilaridade do debate sobre a importância da água. Ela acredita que sempre estamos debatendo entre os mesmos, né? E a população em geral, muitas vezes os mais humildes, eles não têm acesso a esse debate, eles não conseguem participar de fóruns, de discussão. Então, como que a gente pode fazer para efetivamente aumentar essa comunicação junto com a sociedade como um todo? É uma pergunta que eu faço aí para os nossos 3 participantes do webinar de hoje. Bom, eu posso tentar responder, né, passando a bola para os colegas, se me permitem, né. A Unesco também tem dentro da sua atribuição a comunicação e a informação, né. Hoje a Unesco trabalha em 5 áreas, né, começou com 3, que é educação, cultura e ciência, mas incorporou-se também comunicação e informação. Então, o papel da Unesco também, como papel institucional, é divulgar a melhor comunicação, informação correta, informação científica, informação precisa, e a gente sempre tem que garantir que a gente cite as fontes do nosso conhecimento, né, tendo em vista até o incidente que nós vimos recentemente, né, do mestrado do potencial ministro da Educação, né, que acabou ficando detectado ali que usou-se trechos, né, de outras obras sem a devida
sem o devido crédito, né? Então, a gente tem que comunicar com responsabilidade, né? E comunicar de uma maneira simples, uma maneira acessível e de uma forma que Paulo Freire sempre preconizava, né? A construção do conhecimento. O conhecimento, ele não é unidirecional. O conhecimento, ele é multidirecional. Então, ele tem que ser construído de forma coletiva, né, buscando se integrar ao conhecimento científico com os saberes locais, tradicionais, com a sabedoria das pessoas, né? Tem que se construir o conhecimento. E se construindo conhecimento, se constrói mentes, né, educadas, e não adianta a gente sair por aí distribuindo panfleto, passando mensagens, que às vezes, muitas vezes, elas não estão adequadas ao nosso público. Né? Nós temos que construir o conhecimento. Obrigado, Glauco. Se o Rui quiser complementar a fala do Glauco, Rui, fica à vontade. Bom, de fato, é um prazer ouvir o Glauco com uma visão tão abrangente e que nos traz essa síntese do que significa realmente a Unesco, unir todas essas três importantíssimas vertentes que ele menciona, né, da educação, da ciência, da comunicação. Então, queria rapidamente, vamos dizer, contribuir, dizer como fazer chegar a toda a sociedade o conhecimento, isso, dizer, além do que o Glauco já falou, concordo inteiramente, a educação, a forma de fazer, mas acho que, por exemplo, nós temos esse desafio, nosso sistema de recursos hídricos trabalha com processo de educação e comunicação há muito tempo. Agora, o que é fazer a adequada comunicação, né? Concordo plenamente que não é, às vezes, de uma maneira simplória, com uma cartilha, um folder, que a gente vai conseguir isso. Isso é um processo mais amplo, mais complexo, e que a gente precisa fazer no nosso cotidiano. Primeiro, tendo a credibilidade das nossas instituições. Se as nossas instituições não tiverem crédito, ninguém vai ouvi-las. Se ninguém vai ouvi-las, o que ela faz não tem repercussão. Às vezes não tem repercussão social, simplesmente como uma visibilidade, mas não tem repercussão de resultado, de eficácia. E se nós tivermos esses resultados, isso vai se replicar e mais gente vai, vamos dizer, se importar com aquilo que a gente faz. Esse é um processo lento e difícil que faz parte, eu acho, do próprio desenvolvimento da sociedade humana. As sociedades mais desenvolvidas é porque agregaram uma base muito maior de participação em todo o processo produtivo, em todo o processo, vamos dizer, da vida social do país, sem marginalizado. Então, nosso desafio é esse, né? É simples assim. Se nós, e aí faz parte do setor produtivo, faz parte dos nossos colegiados de recursos hídricos, as instituições voltadas a isso. Quanto mais gente a gente agregar com poder de crítica, nós vivemos uma época muito complicada, já mencionada aqui, e aí eu quero ir para a pergunta aí norteadora. Nós vivemos um momento de questionamento, sim, de valores que nós, vamos dizer, vou usar a palavra aqui, vamos dizer, nós praticantes de uma racionalidade científica, achávamos consagrados. De repente, alguém vem com a maior tranquilidade e diz que a Terra é plana, né? Então, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento em que a dialética vai, talvez, colocar as coisas nos eixos no devido tempo. É preciso esse questionamento até para que as pessoas que defendem uma racionalidade, elas também tenham mais eficácia no seu trabalho, né? Como o Glauco, mais uma vez,
colocou, não adianta cientista falar para cientista. Então, nós temos que ter a imprensa atuando e determinadas entidades decodificando as coisas para um público leigo entender e participar desse processo. Enquanto ficar uma linguagem hermética, de fato, nós vamos estar sujeitos a esse negacionismo. E eu acho que o que nós vivemos, essa onda, eu classifico como uma onda, de fato, ela não vai ter sustentação. A própria economia, nada avança sem a ciência, sem o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico não é uma coisa de voluntarismo. O desenvolvimento tecnológico é consciência que se faz. E o desenvolvimento tecnológico vem para dar bem-estar e também para dar desenvolvimento. Não o joguinho, isso e aquilo, mas o desenvolvimento tecnológico nos proporciona avanços em todos os campos, da medicina até a engenharia, toda a nossa infraestrutura depende disso. Então, eu realmente não, assim, pessoalmente, não é uma questão de crença, eu acho que é uma questão de racionalidade, essa onda não prevalece, que é um momento em que, vamos dizer, esse debate, ele vai, as coisas concretas e corretas vão se sobrepor no momento certo, porque a maioria, pelo menos aparentemente é isso, a maioria das pessoas tendem a acreditar no que é racional, no que aprenderam, e não em posições simplesmente panfletárias e que classificam as pessoas de uma maneira simplista, né? Ou você A ou é B. Exatamente, né, Rui? É extremamente fundamental ampliar essa capilaridade, né, de fomento, de sensibilização. É um processo lento, mas que no futuro gera um grande resultado, né? Então eu vou passar agora a palavra para o Ângelo Lima também fazer a sua consideração sobre essa questão e também já pedir para o Ângelo, após a sua consideração, para que já faça a sua fala de consideração final, que estamos nos aproximando do encerramento, então depois nós daremos a palavra de encerramento também para o Glauco e para o Rui. Está com você a palavra, Ângelo. Muito obrigado. Obrigado. Me parece que tem, assim, para ser bem objetivo na resposta, dois aspectos, né, que a gente precisa trabalhar. Primeiro, nós do sistema precisamos monitorar para identificar, de fato, a questão, inclusive, da representação nos comitês de bacias. Né, de olhar quem está representado nos comitês de bacias. Isso é fundamental, a representatividade. Nós, inclusive, foi lançado semana passada um relatório de governança que nós ajudamos lá para o sistema mineiro e identifica bastante isso, quer dizer, é claro que é o primeiro elemento para a gente refletir e analisar para poder identificar quais são, né, os atores que estão participando da gestão de recursos hídricos. Mas eu estou ajudando numa pesquisa com a Fernanda de Minas Gerais, que é um perfil dos membros do Comitê de Bacias, e a gente vê um perfil ainda de representação muitos nos setores já de pessoas, a grande maioria de pessoas com graduação, pós-graduação, doutorado. Quer dizer, não quer dizer que os atores mais, né, que as pessoas nas comunidades faveladas, né, nas comunidades de favelas, né, e outros assentamentos não estejam participando, elas podem estar representadas por essas pessoas, mas o fato é que a gente precisa, né, ampliar a nossa base social, isso que ela falou. A gente não tem ainda uma gestão de recursos hídricos com a sociedade brasileira compreendendo a importância disso. Nós até lançamos, né, o observatório, os infográficos, que é um pouco para popularizar, né, eu coloquei aí no chat, essa linguagem nossa, que muitas vezes as pessoas não entendem, e que a gente, claro, sem tratar ninguém de forma achando que ninguém entende nada, mas com uma linguagem apropriada, a gente
trazer mais pessoas. E assim, eu pergunto, quantos comitês de bacias que têm recursos, né, porque nem todos têm recursos, temos que lembrar disso, e existe uma desigualdade aí, quantos comitês de bacias têm uma estratégia de comunicação para trabalhar com a sociedade? Quantos? Né? Seria interessante averiguar isso, porque é fundamental, se a gente está pensando em mobilizar, em trazer mais gente, que os comitês de bacias tenham uma estratégia de comunicação. Bem, muito obrigado pela oportunidade, agradeço. Aí nós do Observatório da Governança das Águas estamos à disposição, o consórcio PCJ é nosso parceiro e esperamos continuar aí na parceria para consolidar ainda mais esse nosso sistema, colocando para que ele tenha ainda mais resultados efetivos naquilo que é o objetivo maior, que é garantir água em quantidade e qualidade para todos os usos. Obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, Ângelo. Eu passo a palavra agora para o Dr. Rui Brasil Assis, para também fazer as suas colocações finais. Bom, também agradecer a oportunidade de estar aqui com os colegas, muitos participantes aí no chat, em todo o evento nosso virtual aqui. Sei que em São Paulo a gente está gradativamente avançando e buscando melhorar nossos instrumentos, tanto de planejamento quanto de comunicação, para maior, vamos dizer, para atrair mais a população. Hoje nós temos um contingente já, eu acredito que cerca de 10 mil pessoas ligadas direto ou indiretamente ao nosso sistema de integrado de gerenciamento de recursos hídricos, e o que vai fazendo com que essa massa crítica do nosso, em prol de melhor água para todos, né, melhor saneamento, possa ser atingido. Eu agradeço e parabenizo os colegas aí também pelas suas participações, o Glauco e o Ângelo. E parabenizo também o consórcio pela iniciativa, pela condução aí do Flávio, muito tranquila. Passo a palavra. Muito obrigado, Rui, pela sua participação, sempre fundamental aqui para colaborar junto ao sistema de recursos hídricos e saneamento. Agradeço também o Ângelo Lima, um grande parceiro do consórcio PCJ, que tem atuado aí na questão da governança e governabilidade da água, com importantes estudos junto às ações do Observatório de Governança da Água. Eu passo a palavra agora ao nosso convidado Glauco Kimura, da Unesco, que também vai fazer as suas colocações finais. Obrigado, gente. Também quero agradecer em nome da Unesco a honra, né, e o prazer de ter participado desse webinar. Agradecer mais uma vez as mais de 100 pessoas que estão aí nos ouvindo. Obrigado e parabéns, Flávio, pela sua excelente condução. Você tem talento para isso, hein? Você realmente é um bom facilitador. Parabéns. Muito obrigado, viu, Flávio? O Chicão também, os colegas do PCJ, Unesco e PCJ trabalham juntos e espero, né, continuarmos trabalhando juntos. Só fazer um último comentário, né, sobre a importância da comunicação, né. A Unesco, a partir do ano que vem, vai estar coordenando, né, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, né, que foi uma década promulgada pela ONU em 2017, mas que começa a partir do ano que vem. Como é uma década da ciência oceânica, existe uma estratégia dentro dela chamada, em inglês, né, Ocean Literacy, que foi traduzida para português como cultura oceânica, ou, ao pé da letra, seria a alfabetização oceânica, que é justamente isso, né, como a gente pode falar do oceano para a sociedade de uma linguagem bastante acessível, né, por isso que tem essa estratégia chamada alfabetização oceânica. Então, assim, espero poder compartilhar com vocês, né, um pouco mais, com mais calma, né, numa próxima oportunidade, esses elementos, né, de educação e comunicação para a sociedade, mas eu queria colocar a Unesco à disposição de vocês e trabalhar sempre, né, educação, ciência, cultura, comunicação.
está no nosso DNA e estamos abertos aí a cooperar com instituições que estejam interessadas em trabalhar conosco nessas frentes. Muito obrigado. Perfeito, Glauco. Realmente existem muitas frentes a serem trabalhadas, né? E o consórcio APCJ está tentando caminhar aí junto com a Unesco em algumas delas, né? E eu passo a palavra agora também ao nosso secretário executivo, senhor Francisco Carlos Castro Larroz, que vai fazer a sua fala de agradecimento aos participantes e também de encerramento do nosso webinar do dia de hoje. Muito grato, Flávio. Nossos agradecimentos a todos os participantes. Em nome do nosso prefeito de Nova Odessa, Benjamin Bill Vieira de Souza, prefeito Bill e presidente do consórcio, nossos agradecimentos. E eu encerraria com uma pergunta. O que foi que ninguém viu sobre o Fórum do Senegal? E vou dar a resposta. O Fórum do Senegal existe desde ontem, com o princípio dos nossos diálogos. O Rio Brasil disse que precisamos de instituições com credibilidade, com transparência. Os nossos parceiros são com esse perfil. Iniciamos ontem bem acompanhados. Então, o Fórum do Senegal já é uma realidade e não podemos deixar que, num crescente, isso aconteça. Do Brasil para o Senegal, 2021. Muito grato a todos. Isso aí, Francisco. O Ângelo pediu a palavra? Não, eu estou dando tchau para a gente. Tá certo. Então, muito obrigado, Francisco, pela sua fala de encerramento. E assim, então, eu agradeço a todos os participantes que estiveram conosco, finalizando agora o nosso debate de hoje. Aproveito a oportunidade para convidá-los para que participem também do diálogo de amanhã, que também será às 14 horas, sobre o tema o Fórum Mundial na Construção da Sustentabilidade Hídrica e Futura. Até amanhã. Contamos com a participação de todos. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.